Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se você ainda não me conhece, o meu nome é Yasmin Mayon, que eu sou professora de desenho humano, e hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto muito legal, que é relacionamentos interpessoais e linhas de perfil. Então, vocês gostaram bastante do vídeo que eu fiz de relacionamentos e tipos de energia, e eu senti de trazer um pouquinho mais sobre relacionamentos e linhas de perfil. Porque eu acabei de dar uma aula na mentoria, eu e a Ju, de linha de perfil, foi muito legal, tiveram muitos insights valiosos, e aí por isso que eu senti de compartilhar algumas coisas aqui com vocês. Antes de mais nada, antes de começar esse tema, eu quero dar alguns recados, porque eu sinto que eu tô um pouco em falta aqui com vocês. Então, quem me acompanha há mais um tempo, eu sei que tem uma comunidade muito legal aqui. Eu recebo muita mensagem de pessoas que assistem bastante dos vídeos, então a gente tem essa conexão, mesmo que eu não conheça vocês pessoalmente, e sinto que eu preciso, me explicar, não me explicar, mas preciso compartilhar algumas coisas. Então, o primeiro ponto é. Eu sei que eu não tô tão presente aqui no YouTube quanto eu gostaria e quanto eu sei como alguns de vocês gostaria. E eu tinha uma tendência de começar os vídeos a tipo, eu sei, mas agora eu voltei, agora eu vou melhorar. E eu entendi que esse não é o momento da minha vida que eu consigo ter esse compromisso de estar aqui sempre. Então, eu estou me dedicando muito às minhas alunas, eu estou me dedicando muito ao projeto original, tem sido a melhor fase profissional da minha vida. E eu estou muito feliz com tudo que a gente está construindo com o projeto original, mas é claro que não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Então, eu não tenho mais o tempo que eu tinha antes de produzir conteúdo aqui para o YouTube. Mas, como eu já falei para vocês, é uma coisa que eu amo fazer, que eu quero continuar fazendo. Então, sempre que der, eu vou aparecer, mas não consigo garantir uma consistência, tá? Também sou projetora, acho que vocês sabem disso. Então, também quero me respeitar e respeitar o meu tempo e a minha energia. Dito isso, tem um outro comunicado que eu quero fazer aqui também. Eu não faço mais leituras individuais de desenho humano, então eu ainda recebo mensagens de pessoas que chegam aqui pelo YouTube, querendo fazer a leitura de alma individual. Eu não faço mais, então não tem mais espaço na minha agenda. Foi uma coisa que eu fiz por muito tempo também. Eu já fiz mais de 400 leituras. Eu amava muito fazer leituras, mas hoje não faz mais sentido na minha realidade, porque eu tenho as minhas alunas que eu amo dar aula, eu amo contribuir para o desenho humano delas e faz mais sentido para mim hoje focar mesmo nas alunas, nos cursos, do que nas leituras individuais. Então, eu agradeço muito todo mundo que ainda me manda mensagem. Às vezes eu demoro um pouco para responder, peço desculpas, é que às vezes fica muita coisa mesmo no WhatsApp, eu não consigo acompanhar. Mas agradeço a todos vocês que já quiseram fazer uma leitura de desenho humano comigo. Eu me sinto muito honrada, mas nesse momento eu não consigo dar conta de tudo, então tenho que fazer algumas escolhas. Se mesmo assim você quiser a interpretação do seu desenho humano pela minha visão e também pela visão da Ju, que é minha sócia, que tem uma visão maravilhosa também, super inspirada, super empoderadora, a gente tem um mapa original. Eu não sei se todo mundo conhece, mas o mapa original é a nossa interpretação do seu desenho humano por escrito. Então, cada palavra que está lá foi escrita pela gente. Hoje, o mapa, a gente conseguiu automatizar esse mapa. Então, ele é um mapa que você recebe em até uma hora, mas tem informações muito valiosas, realmente capazes de mudar a sua vida, de transformar a sua história. Tem muita coisa lá. Então, a gente fala de tipo de energia, a gente fala de autoridade interior, a gente fala de linha de perfil. A gente fala dos canais de energia, a gente fala de todos os centros de energia, seja aberto, seja fechado. A gente fala de sentido mais forte, a gente fala de ambiente ideal, a gente traz exercícios para vocês praticarem. Então, o mapa ele é uma preciosidade, ele é uma joia rara, ele é um documento que vai ser seu para sempre e realmente ele vale como uma análise, tá? Ele é muito, muito, muito valioso. Vou deixar o link aqui para quem quiser conhecer. E também a gente tem os cursos de desenho humano, então você pode estudar desenho humano com a gente, onde você vai ter acesso direto a gente, se você quiser esse acesso, esse acompanhamento mais próximo. Então a gente tem formação em desenho humano, a gente tem curso para mães sobre desenho humano, né, desenho humano das crianças, a gente tem cursos de negócios e desenho humano. Então existem outros caminhos que não só a leitura de alma, e eu convido vocês a conhecerem o projeto original, porque realmente
Se vocês gostam do meu trabalho aqui, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito mais de lá, porque não tem só eu, mas tem também a Ju e tem toda a nossa dedicação, que está sendo realmente assim o grande investimento das nossas vidas. Dito tudo isso, eu vou começar a falar um pouquinho para vocês o que eu senti de trazer de linhas de perfil e relacionamento. Eu fiz algumas anotações aqui, mas eu nem preparei PowerPoint, nada. Eu senti de vir porque eu falei, se eu não fizer isso agora, eu não vou fazer depois, porque eu tenho outras coisas para fazer e eu não conseguiria, voltar para falar sobre tudo que eu queria falar aqui. Então, se você nunca ouviu falar de linhas de perfil, se você não sabe do que eu estou falando, dá um passo para trás, assiste o vídeo aqui no canal que explica sobre as linhas, que faz a introdução da linha, que explica o que que significa cada linha, como você encontra a sua linha. Então, vá, assiste primeiro esse vídeo, eu acho que ele deve ter uns 20 minutos, nem é dos vídeos mais longos que eu já fiz, porque isso vai te dar a base para entender as linhas no relacionamento. Então, não vou repetir o que eu já falei em outro momento, tá? Então, faz essa pausa, assiste esse outro vídeo, depois você volta para cá porque para pegar os seus insights. Mas vamos falar então de linhas de perfil nos relacionamentos. Se você é linha um, então se você tem perfil 5.1, perfil 4.1, ou perfil 1.3, ou perfil 1.4, isso é para você, isso serve para você. Pessoas de linha um são pessoas que precisam de segurança, são pessoas que precisam investigar, são pessoas que precisam ter. É como se fosse a sensação assim que o pé que você, o chão que você caminha é firme, sabe? Então, às vezes a pessoa de linha um ela não vai ser a pessoa que vai se abrir logo de cara, que vai confiar logo de cara. Muitas vezes ela precisa conduzir as próprias investigações antes de decidir se ela vai confiar em algo ou não. Então, isso é muito interessante da gente perceber na prática. Não se culpe por precisar de mais informações. Não se culpe por precisar de estabilidade na sua vida. Talvez você seja uma pessoa que, se você namora, vamos supor que você tenha um namorado que tem uma tendência de ficar falando que vai terminar com você. Sabe? Que parece que você tá sempre na corda bamba. Primeiro ponto é, isso não é bom pra ninguém. Normalmente quem faz isso usa algum tipo de técnica de manipulação para deixar a pessoa sempre na sua aba, tá? E se você faz isso, se você ameaça terminar com as pessoas o tempo todo, reveja as suas ações, porque provavelmente tem muita imaturidade da sua parte por trás disso, né? Você tá tentando de verdade, estou falando com muito amor, isso que é verdade. Muito provavelmente você quer que o outro fique inseguro para ele fazer o que você faz. Isso costuma ser uma técnica de manipulação. Eu acho que é muito importante a gente realmente fazer isso se a gente souber o que a gente está fazendo, né? Se você realmente quer terminar com uma pessoa, aí tudo bem você trazer isso, mas ficar usando como uma ameaça para a pessoa fazer o que você quer, nunca acho que é o melhor caminho. Não é bom a gente fazer o outro se sentir tão inseguro numa relação. E se você, por exemplo, é uma pessoa de linha um que recebe algum tipo de tratamento parecido com isso que eu falei nos seus relacionamentos, muito provavelmente você vai ter algum tipo de problema, você não vai se sentir bem nessa relação, você não vai se sentir confiante, e isso nunca vai ser a sua melhor versão. Então, linha um precisa de segurança. Tanto segurança no conhecimento mesmo, saber o que vai acontecer, saber o que é esperado, saber para onde está indo. Talvez você seja a pessoa que não gosta de surpresa, sabe? Ai, uma pessoa que sempre me surpreende. Não sei se vai ser muito bom para quem tem uma linha um. Pode ser interessante você falar para a pessoa que está do seu lado que para você segurança e estabilidade é importante e também saiba que você tem uma tendência a ter essa insegurança, que você tem uma tendência a não confiar tanto. Então também tomar esse cuidado para a linha um aprender a se abrir. Para a linha um aprender a reconhecer as pessoas e os lugares em que ela está segura, tá? E as necessidades que você tem. Se a sua linha um está no inconsciente, então se você é, por exemplo, 5.1 ou 4.1, talvez você nem saiba do que você tem medo, talvez você nem consiga reconhecer da onde vem a sua falta de segurança. E aí, tome ainda mais cuidado, se conheça ainda mais, se perceba ainda mais. Começou a ficar insegura dentro de uma relação?
realmente olha para isso com carinho, dedica um tempo, sabe? E às vezes vai até para dentro para perceber, tipo, será que eu não confio nesse cara porque ele me dá um motivo para eu não confiar nele? Ou será que eu não confio nele por um trauma que eu vivi no passado? Como eu posso resolver esse trauma? O que eu preciso hoje para eu me sentir bem nessa relação? Então, de repente, o que você vai precisar é ser muito sincera e ser muito vulnerável com essa pessoa e falar: olha. Será que você pode me avisar a hora que você chegar em casa? Eu me sinto mais tranquila quando você chega em casa. Não precisa ser de um lugar, né, super. Você tem que me avisar, você é obrigado a isso. Principalmente se você for mulher num relacionamento heteroafetivo, cobrar o cara talvez não vai te dar o resultado que você quer. Mas se colocar nessa posição de vulnerabilidade, de eu me sinto mais tranquila quando eu sei aonde você tá, eu me sinto mais tranquila quando você me avisa a hora que você chega em casa, você pode fazer isso por mim? Eu vou me sentir melhor. Você pode fazer isso por mim? Normalmente a gente já recebe o que a gente precisa quando a gente sabe pedir por isso, tá? E quando você mostra que quanto mais segura você tá, melhor você é para essa pessoa, é a tendência da pessoa que tá do seu lado querer te dar isso, né? Se ela te ama, se ela te respeita, ela quer que você se sinta bem na relação também. Então, são ajustes que a gente pode ir fazendo. Se você é uma linha 2, então se você tem o perfil 2,4 ou o perfil 2,5 ou o perfil 5,2 ou o perfil 6,2, você é uma pessoa que vai precisar, dentro das suas relações, de ter tempo sozinha. Não tem nada de errado com isso. Você precisa de tempo sozinhas, você se nutre em momentos que você está sozinha. Só que você tem que tomar muito cuidado para não isolar o seu parceiro da equação também. Então, ao mesmo tempo que você precisa de tempo sozinha, você também precisa achar tempo para a pessoa que está do seu lado. Você precisa encontrar esse equilíbrio. E muitas vezes a linha 2 ela vai contrariada, mas aí, às vezes, quando ela tá lá, ela gosta também. Claro que não precisa ser o tempo todo para fora, os momentos sozinhas são muito importantes, mas só ficar sozinha também vai te isolar muito do mundo, e não é isso que a gente deseja, não é isso que a gente quer. Se você tem o perfil 2,4 ou o perfil 2,5, ou seja, o 2 está no consciente, pode até ser que você não tenha tanta essa dificuldade, porque as pessoas te convidam. Normalmente as pessoas te acessam, elas te puxam para fora do seu casulo, né? Então as pessoas estão sempre te convidando para fazer algo, e aí é só você entender o que que é o seu sim ou o seu não, é você seguir a sua estratégia, você seguir sua autoridade. Então, se você é, por exemplo, uma sacral 2,4 e alguém te convida para uma festa, você sente se é o seu sim ou o seu não. Agora, se você tem o 2 no inconsciente, então se você é 5,2 ou se você é 6,2, às vezes, mesmo que as pessoas queiram a sua presença, nem sempre elas vão sentir que elas podem te convidar, que você está aberto para elas te acessarem. Então, muitas vezes você vai ter que se forçar um pouquinho também para sair do seu casulo, para sair da sua bolha, tá? E isso é um exercício de autocompaixão mesmo. Sabe quando às vezes a gente tá com preguiça de ir na academia, e aí você fala, não, eu vou que vai ser bom pra mim. E aí você chega lá e você ama ter ido. Sabe essa sensação? Às vezes, o 2 no inconsciente, ele precisa fazer isso por ele mesmo nas relações e nas interações sociais. Tipo, ninguém vai te obrigar a ir, mas às vezes você precisa falar, não, vamos, vai, vamos que vai ser legal. E desde que você não passe por cima de você, né? Ai, não, eu tô indo realmente só pra agradar o outro. Eu sei que eu não quero ir, eu sei que eu não gosto dessas pessoas e eu vou mesmo assim. Não é disso que eu tô falando. São aqueles tipos de coisa que você sabe que vai ser bom pra você quando você estiver lá. Isso, talvez você vai ter que se forçar um pouquinho, porque talvez ninguém vai conseguir fazer isso por você, principalmente se você é 5,2. Então, tenha consciência disso para que você não fique só isolada também, tá? Agora, um ponto muito legal de linha 2 que nem sempre vocês têm clareza, como a linha 2 ela tem muita dificuldade de se ver, muitas vezes você não tem ideia da contribuição que você traz para a vida das pessoas. É muito difícil para a linha 2 se ver como ela é, sabe? E começa a acreditar no que as pessoas falam, começa a perceber isso, porque de fato, gente, interagir com uma linha 2 muda nossas vidas muitas vezes.
Então, muitas vezes, a pessoa de linha 2 ela não tem ideia do impacto que ela tem na vida das pessoas, da grandeza que ela tem, da maravilhosidade que ela traz para a vida dos clientes dela, para dos parceiros dela. Então, se você se relaciona com uma linha 2 sempre fala para ela tudo de bom que ela traz na sua vida, não importa quantas vezes você falou, ela não tem uma tendência muito natural a acreditar nisso. Então, reforça, reforça, reforça. E se você é uma linha 2, ouve o que as pessoas estão te falando. Quando as pessoas te agradecerem por algo que você fez para elas, não fala assim, não, isso não foi nada. Acha, qualquer um faria isso. Não, não é qualquer um que faria isso. Não é porque é natural para você que todo mundo faz. Escuta os feedbacks das pessoas, escuta os agradecimentos das pessoas e internaliza isso na sua autoimagem e transforma isso num dom que você tem. Se uma pessoa vira para você, vamos supor, seu marido vira para você e fala: Amor, obrigada por deixar a nossa casa sempre organizada. Vamos supor, né? Que ele fala: Obrigada por a nossa casa estar sempre limpa. Obrigada por ter um prato de comida na mesa toda vez que eu chego do trabalho. Obrigada por me abraçar toda vez que eu chego do trabalho. Não pensa assim, essa é minha obrigação. Não, sabe? É quem você é. Transforma isso em algo que você é. Fala, nossa, eu sou uma pessoa que faz isso por meu marido. Eu sou uma pessoa que faz isso pelos meus filhos. Se dá esse reconhecimento, aceita esse reconhecimento. Não é só sua obrigação, não é toda esposa que faz isso, é você. É você e o seu marido. E o valor que você traz para a vida dele, como você faz ele se sentir. Isso, uma linha 2 faz pelo outro como poucas pessoas são capazes de fazer. Se você é uma linha 3, então se você tem o perfil 3,5, ou o perfil 3,6, ou o perfil 6,3, ou o perfil 1,3, você é uma pessoa que veio aqui para aprender por tentativa e erro, para ser intensa, para se jogar na experiência, para fazer acontecer, para evoluir conforme você vive, sabe? Você veio aqui para aprender vivendo. A vida é a tua escola, a experiência é a tua escola. Então, o primeiro ponto é, eu já falei isso antes aqui. Quem é linha 3 precisa conhecer estratégia e autoridade para não se enfiar em roubadas que não tem nada a ver para você. Mas desde que você siga a sua estratégia e sua autoridade, tudo o que acontece na sua vida é para o bem, mesmo que na sua cabeça as coisas não saíram como esperadas. Muitas vezes a linha 3, se ela não sabe como ela funciona, ela tem a sensação de que ela fracassou, de que ela errou, de que as coisas não deram certo. Mas isso não existe. A experiência, ela tem valor por si só. A sua capacidade de aprender com tudo que você viveu tem valor por si só. É assim que a linha 3 evolui, é assim que ela aprende. Quando a gente vai para os relacionamentos, muitas vezes isso passa por errar e acertar dentro do relacionamento mesmo. Então, o que que pode acontecer? Às vezes, uma linha 3, o seu primeiro namorado foi uma catástrofe, sabe? Um relacionamento louco. Mas aí o segundo já foi um pouquinho melhor, e o terceiro foi um pouquinho melhor, e o quarto foi um pouquinho melhor. Por quê? Porque você vai aprendendo com a experiência. Você vai vendo o que dá certo e o que não dá certo, e você evolui, e as suas escolhas evoluem também. Então, muitas vezes a linha 3 ela tem essa questão. Só que se você fica se culpando por tudo que não deu certo, você perde a oportunidade de ver que vai ser cada vez melhor. Só que o que que você tem que tomar muito cuidado aqui? A linha 3, como ela gosta muito de novidade, às vezes ela fica trocando também, trocando, trocando, trocando e nunca para com a mesma pessoa. E aí, a gente perde uma oportunidade valiosa também, porque é possível você evoluir muito e você se transformar muito e você ser cada dia um com a mesma pessoa. Se é uma pessoa que está olhando para o mesmo lugar que você, se vocês dois estão encaminhando para o mesmo lugar e alinhados nesse sentido, o nível de conexão e de aprendizado e de evolução que você pode ter com a mesma pessoa vai ser infinitamente maior do que se você ficar trocando de parceiro toda hora. Porque aí, quando você está pronto para dar um novo degrau de intimidade, de conexão, de parceria, você já trocou, entendeu? Então. É importante entender isso de novo, segue a sua estratégia, segue sua autoridade para garantir que você está com a pessoa certa. E a partir do momento que é a pessoa certa, fazer dar certo. Escolher todos os dias fazer dar certo. Ser uma construção, sabe? Não é trocar já pelo próximo.
Como que você pode te ajudar nesse processo é trazendo muita novidade para o relacionamento. Então, a mesmice, ela é chata para a linha 3, sabe? E é importante que o seu parceiro saiba disso, que vocês vão viajar, que vocês tentem novas coisas juntos, que você tenham novos hobbies juntos, que de repente se você está fazendo um curso ou se você está vivendo alguma coisa que vai mudar muito a sua vida, você puxa essa pessoa para ela evoluir junto com você. Isso ajuda vocês continuarem caminhando e você conseguir ficar com a mesma pessoa para ter essa experiência que é muito única quando a gente está numa relação tão profunda, de tanta entrega, de tanta conexão com uma única pessoa. Se você tem uma linha 4, assim como eu, então ou você é 4,6, ou você é 4,1, ou você é 1,4, ou você é 2,4. Então, qualquer uma dessas possibilidades. A linha 4, ela é uma linha que também precisa de estabilidade, mas diferente da linha 1, que precisa de conhecimento e de informação, a linha 4 ela precisa de segurança nas relações, sabe? Então é muito importante para você, por exemplo, saber o que é esperado de você dentro de uma relação, saber o que você pode esperar do outro. A linha 4 às vezes, ela é a pessoa que não consegue se movimentar, a não ser que ela tenha uma segurança. Então, por exemplo, você pode ser a pessoa que não troca de emprego se você não tiver outra em vista, ou não troca de emprego se você não tiver um dinheiro guardado, ou não troca de emprego se você não tiver vamos supor, um apoio da sua família. Então, a estabilidade nesse sentido é importante para pessoas de linha 4 e entender aonde está a sua estabilidade para você entender também como você se movimenta no mundo. Agora, uma coisa que pode acontecer com pessoas de linha 4 não acontece comigo, tá? Mas eu sei que pode acontecer com pessoas de linha 4 é, por exemplo, não conseguir terminar um namoro a não ser que tenha outro em vista, sabe? Então, às vezes, a estabilidade emocional vem desse lugar também. Às vezes é aquela pessoa que, tipo, o relacionamento já acabou e ela só tem a coragem de dar o movimento quando de repente ela se apaixona por alguém do trabalho. Isso pode acontecer. E aí tem duas vertentes aqui para a gente entender. Uma é não se culpar por algumas necessidades que você tem, mas também não justificar as suas necessidades com a falta de integridade, sabe? Então, não é porque você precisa disso que você precisa faltar de integridade com a pessoa que você está hoje. Então, tem que encontrar esse equilíbrio e muitas vezes entender o que você precisa para se sentir segura. Porque às vezes você também está transferindo a segurança numa relação que não tem mais essa segurança dentro dessa relação. Talvez não está ali. E talvez você tenha que se fortalecer de uma outra maneira para dar esse próximo passo, para tomar coragem de fazer o que você veio aqui fazer. Linha 4 tem duas tendências muito grandes. Então, é a linha do conector, é a linha do serviço, é a linha do coração. Então, ao mesmo tempo que a gente se doa muito para o outro, e aí você tem que aprender a fazer boas escolhas, senão você pode acabar entrando em dinâmicas que não são saudáveis, né? Eu me dou, me dou, me dou e não recebo nada em troca. Então, não é por aí. Então, tem que tomar esse cuidado, saber selecionar quem são as pessoas que têm acesso a você, até porque, lembra, as oportunidades da sua vida vão vir das suas pessoas. Então, se você não está com as pessoas certas, vai ser difícil você cumprir a sua missão. Então, seguir estratégia, seguir autoridade para ter essa clareza de quem nutrir na minha vida, quais são os relacionamentos que ainda fazem sentido, quando está na hora de eu desapegar e seguir em frente, isso é muito importante. E tem um outro ponto que é muito forte da linha 4, que é a rejeição. Então, pessoas de linha 4 elas levam a rejeição muito pro coração. Por quê? Porque a gente ama muito fácil. E aí, quando o outro não ama de volta, e às vezes a gente acabou de se conectar com uma pessoa e a gente já quer se entregar. E às vezes a outra pessoa fala, tipo, gente, mas que exagero, eu nem te conheço direito. Então também tem essa questão da linha 4, né? Às vezes ela quer se doar totalmente para uma pessoa que às vezes não é aquela pessoa, sabe? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, por quê? Porque a linha 4 ela tem problema com a rejeição. E aí, às vezes, a gente quer rejeitar antes de ser rejeitado. Então, na sombra, a linha 4 ela é muito fechada, tá? Então, é muito louco, assim, porque às vezes a gente vê pessoas de linha 4 que vieram aqui para ser o centro da comunidade, para ter amigos que são família, para ter ótimas relações, para se doar nas relações, são pessoas
completamente fechadas, são pessoas completamente duras, sabe? Que parece que a pessoa enrijeceu o coração e veio aqui para ser o oposto, veio aqui para ensinar as pessoas a amarem, veio aqui para abrir o coração dos outros. E é muito por causa dessa tendência. Então, ou eu quero rejeitar antes de ser rejeitado, ou eu fui rejeitado no passado e aí eu fiquei com essa ferida, eu não me abro mais. E a vida vai te pedir, a vida vai te colocar para você abrir de novo o seu coração, porque quem tem linha 4 veio aqui para viver com o coração aberto, veio aqui para amar, para ensinar as pessoas a amarem. E aí, o que ajuda muito é você fazer boas escolhas, estratégia e autoridade. Linha 4 são as suas pessoas, é o seu grupo, é a sua comunidade. Você não tá aqui para amar todo mundo, você não tá aqui para dar o seu coração para todo mundo. A gente tem que ter essa sabedoria. São as pessoas que realmente se conectam com você, que fazem parte da tua missão, da tua história, da tua trajetória, do teu fractal de alma. Então, se você está me ouvindo e você é uma linha 4 e você está enrijecido, esse não é o caminho. O caminho é se abrir fazendo boas escolhas. De novo, não é para eu namorar um psicopata e falar, "Ai, não, eu vou deixar ele fazer o que ele quiser comigo." Não é isso. Você tem que saber se cuidar, você tem que saber escolher muito bem, mas saber que a amorosidade, a capacidade de amar é o que você veio viver, é o que você veio ser, é o que você veio entregar para o mundo. Então, vê se você não está rejeitando antes de ser rejeitado. Você está pondo aí uma capa de durona, quando na verdade o seu coração está aqui para amar muito, ok? Linha 5. Se você tem uma linha 5, então, se você é 2,5, ou se você é 3,5, ou se você é 5,2, ou se você é 5,1. O que acontece na linha 5? A linha 5 lembra que é aquela linha da projeção. A gente espera muita coisa de uma pessoa de linha 5. Se você se relaciona com uma pessoa de linha 5, saiba que existe a projeção, que você projeta nessa pessoa e que não é obrigação dela cumprir as suas expectativas, ok? E se você é uma pessoa de linha 5, saiba também que o seu parceiro projeta coisas em você e que não é necessariamente a sua obrigação cumprir essas expectativas. O que ajuda muito nos relacionamentos da linha 5 é o diálogo, é a conversa, é fazer acordos muito claros. Então, sempre falar, sempre ter essa conversa, tipo assim, uma vez por semana, faz tipo um check-up com o seu parceiro, sabe? Vai dar uma volta no parque e pergunta: como que você tá dentro dessa relação? Você tá feliz? Você tá feliz comigo? Tem alguma coisa que você espera que eu tava fazendo que eu não tô fazendo? Dentro dessas coisas que você espera, isso aqui eu posso melhorar, mas isso aqui eu não consigo, não vejo sentido, sabe? Ter essas trocas, ter esse diálogo para que vocês estejam sempre na mesma página. E não subestima isso. Não é uma conversa para se ter uma vez ou outra. É todos os dias. Gente, eu que entendo muito de desenho humano, eu sempre caio na projeção da linha 5. Eu sempre fico esperando as coisas da pessoa, mesmo quando eu tento não esperar. Existe isso no campo, não é controlável. Então, essa conversa rotineira com o seu parceiro, de tipo, cara, o que que você espera de mim? O que que eu espero de você? Precisa ser feita sempre, sempre, sempre. Nunca vai ser demais, tá? E de um lugar amoroso, de um lugar que não é cobrança, de um lugar que é tipo, o que que você precisa para estar feliz e o que que eu preciso para estar feliz? É só assim que pode funcionar, não é de outro jeito, tá? Eu acho que é muito importante também a gente entender a diferença da energia masculina e da energia feminina aqui, tá? Talvez as projeções da linha 5 para um homem sejam mais fáceis de lidar, porque o homem é tanto a nível biológico da testosterona, quanto a nível evolutivo e primitivo de vocês serem os caçadores, de vocês serem os defensores do território. Eu acho que a pressão da linha 5, ela até tende a ser um pouco positiva, sabe? Normalmente, o homem de linha 5 ele se prova a todo instante por ser resolutivo, por ajudar as pessoas, por fazer acontecer. Ele se sente muito bem com ele mesmo quando ele faz isso para o mundo. Claro que ainda assim tem que tomar cuidado com as projeções, tem que tomar cuidado para não ser ele o obrigado a fazer tudo e, sabe, às vezes até roubar
a oportunidade das pessoas ao redor delas de se desenvolverem. Então, por exemplo, é uma tendência muito grande de pais de linha 5 querer fazer tudo para o filho. Só que aí, às vezes o filho até demora para amadurecer, porque tem sempre alguém fazendo por ele, por que que ele vai fazer por ele mesmo? Então, tem que ter essa clareza, mas eu sinto, na minha experiência prática, que normalmente os homens de linha 5 eles viram homens mesmo. Desculpa se eu tô ofendendo alguém com o que eu tô falando. Vou ser super sincera agora, tá? Então, vou falar bem a verdade, que eu acho que a nossa geração tá criando moleques, meninos, sabe? Que não cresce, que não assume responsabilidade, que quer ser um bebê para sempre, ter toda a liberdade, e não ter responsabilidade nenhuma. E normalmente a linha 5 quando ela aceita mesmo, né, essa coisa de resolução de problema, vira homem que contribui muito para a sociedade, que é chefe de família, que cuida das pessoas, que cuida de si mesmo, que constrói coisas muito duradouras, que resolve problemas no mundo. Então, eu acho sim que o peso da linha 5 da projeção da linha 5 nos homens, tende a ser melhor suportado por eles, porque eles são mais fortes mesmo para suportar a pressão e o peso que esse dia a dia cobra. Quando a gente está falando de uma mulher de linha 5, eu genuinamente acredito que vocês precisam ter um pouquinho mais de cuidado. Para não abraçar tudo, para não querer resolver tudo sozinha, para não se casar com uma pessoa que vai tirar vantagem da sua capacidade de resolver o problema e da sua vontade de ajudar, ok? Porque aí eu já acho que esse peso e essa pressão roubam um pouco da feminilidade da mulher e fica muito pesado. Então, vocês precisam também, tudo que eu falei de fazer os acordos claros e tal, mas eu acho que vocês também precisam se libertar um pouco de querer agradar todo mundo, de querer cumprir as expectativas de todo mundo. Saiba que, como uma linha 5 as pessoas sempre vão esperar algo de você e não é sua obrigação fazer tudo para todo mundo, não é sua obrigação corresponder a tudo. Tem sim que encontrar a dose correta de responsabilidade, tem sim que ser útil no mundo. Você gosta de resolver problema, você veio aqui para isso, mas cuidado para não querer ser a salvadora sempre, tá? E aí entra também naquilo que eu falei: se você faz tudo pela sua família, se você faz tudo pelos seus filhos, você rouba a oportunidade dele de fazer por ele mesmo. Então, você tá mais atrapalhando do que ajudando, tá? No fim do dia é isso que acontece. Se você tem uma linha 6 no seu perfil, então se você é, assim como eu, 4-6, ou se você é 3-6, ou se você é 6-3, ou se você é 6-2, isso que eu vou falar serve para você. Primeiro ponto, relembrar que a linha 6 ela, nos primeiros 30 anos, ela se comporta mais como uma linha 3 do que como uma linha 6. Então, se você não, se você pulou direto para cá e não assistiu sobre a linha 3, pode assistir, vale a pena. Os seus primeiros 30 anos vão ser mais como uma linha 3. Então tudo que eu falei lá vale. Tem uma tendência de linha 6 se culpar muito pelos primeiros 30 anos da vida e precisa se libertar disso, precisa se perdoar pelos erros do passado, erros entre aspas, porque o que acontece é que esses primeiros 30 anos é exatamente o que você precisou viver para criar repertório para cumprir a sua missão na vida. Então a linha 6 ela precisa se perdoar porque você aprende com o que você viveu, foi a sua escola e é isso que você precisava para cumprir a sua missão aqui. Depois disso, é importante a gente falar alguns pontos. A linha 6 ela tem muita sabedoria e talvez você nem perceba como você traz isso para o mundo. Você só tem que tomar muito cuidado para não se separar do mundo, para não subir num telhado. A gente falou bastante disso na aula, então o insight está fresquinho. Para não subir num telhado e ficar muito destacado das pessoas e sair dessa realidade, sabe? Se separar muito das pessoas. Quando na verdade você está aqui para ser um modelo, mas pelo exemplo, no dia a dia, trocando com as pessoas, estando instalada ainda aqui na realidade. Eu sinto, pelo menos eu mesma, que eu tenho, se eu não cuido, eu quero subir no telhado e não descer nunca mais. Então tem que tomar esse cuidado para se lembrar de estar aqui, para se lembrar de estar com as pessoas, de estar interagindo, de não se colocar num lugar de superioridade dentro dos seus relacionamentos, tipo, eu sei mais que ele, eu sei mais que essa pessoa, eu tô num degrau acima. Cara, tipo, estamos aqui juntos, você atraiu essa pessoa por algum motivo, então assim, você tem que viver algumas coisas com aquela pessoa, vocês estão em ressonância, senão vocês não teriam se encontrado. Quanto mais cuidado para não achar que é melhor que os outros, acho que isso é um cuidado que vale a pena a gente ter.
E entender que você veio aqui para ser um exemplo de autenticidade, um modelo de autenticidade. Se você tá com alguém que você percebe que você não tem espaço para ser você mesma, que você não tem coragem de falar o que você acredita, repense esse relacionamento. Será que ele faz sentido para você? Porque às vezes fez num período de experiência, às vezes. Olha, eu não, eu quero que vocês ouçam isso que eu vou falar com muito cuidado, porque não é uma verdade absoluta e não é para ditar a sua vida e você tem que saber o que acontece dentro das suas relações. É responsabilidade sua saber o que acontece dentro das suas relações. Mas o que pode acontecer às vezes é tipo, você começar a namorar uma pessoa com 25 anos, quando você tá vivendo ali a fase da linha 3. E, meu, você ter certeza que é aquilo, nossa, realmente faz muito sentido. E às vezes com 31 já não faz mais. Por quê? Porque você mudou completamente de fase de vida, você mudou completamente a sua essência. Não tô falando para você terminar o seu relacionamento só por ouvir o que eu falei. Você tem que saber se olhar, entender, mas pode acontecer da linha 6 ela viver algumas coisas porque ela precisava viver naquela época, e quando ela começa a se tornar o modelo, quando ela começa a ter mais sabedoria, ela não precisa mais viver aquilo. Então, até é bem doido, assim, porque eu tô virando ainda a chave, né? Eu fiz 31 anos, então eu me comportei pela maior parte de tempo como uma pessoa de linha 3, mas eu vejo que as minhas escolhas já estão mudando bastante dentro dos relacionamentos. Eu já não tenho mais aquela fome de experiência que eu tinha, sabe? De tipo, sei lá, eu sei que essa pessoa não é. Aí abrindo uma coisa pessoal, né? Tipo assim, eu sei que essa pessoa não é o cara que eu vou casar, mas eu sei que eu tenho que viver alguma coisa com ele porque eu preciso aprender alguma coisa dentro dessa relação, e nem toda relação precisa ser a pessoa que eu vou casar. Mas agora, sim, agora já faz muito mais sentido e tem um peso muito maior as decisões no sentido de, tipo, cara, a gente aprende a selecionar muito melhor quando a gente vem para essa segunda etapa da vida. Então, se você mudou, não tem problema, faz parte da evolução da nova fase de como você vai viver daqui para frente. Então, é importante isso, é importante que você sinta que você possa ser você mesma nas suas relações, é importante que você esteja com alguém que saiba que você tem muita sabedoria e que reconheça a sua sabedoria e que goste da sua sabedoria, né? Que não te ache uma pessoa chata por conta disso, que não julgue quem você é, né? Ai, ela é muito não sei o quê, ela é muito não sei o quê. Não. A linha 6 também não tá aqui para se relacionar com qualquer um, com qualquer pessoa. Tem que ser alguém que você realmente sinta essa liberdade dentro das suas relações. Tá bem, meus amores? E era isso que eu tinha para falar para vocês hoje sobre relacionamentos. Espero que de alguma maneira tenha contribuído, tenha gerado algum insight, ver o que faz sentido para você ou não, ver se de repente tem uma linha que você percebe mais que a outra. Entende se você está se dando o que você precisa nas suas relações, né? Não passa por cima das suas necessidades, porque isso mais cedo ou mais tarde a conta vai chegar, a cobrança vai vir. Se vocês tiverem alguma dúvida, tiverem algum insight, quiserem colocar alguma coisa, aqui no chat, fiquem super à vontade. Por alguns motivos, eu tenho sentido de trazer mais sobre desenho humano e relacionamentos. Então, se é algo que você deseja também, se esse tipo de vídeo te ajuda, me avisa para eu saber que vocês estão gostando e que realmente faz sentido eu explorar essa linha, ou se não, se realmente vai um pouco mais aberto e mais aleatório. Tá bom? Muito obrigada por chegarem até o fim dessa leitura. É sempre uma honra poder estar aqui falando com vocês e eu vou adorar saber se esse vídeo trouxe algum insight. Beijo!